Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais famosos do mundo, o comecinho de Gênesis. Mas vamos fazer isso com um guia muito especial, o comentarista medieval Rashi. A gente está com um material aqui que analisa o comentário dele sobre a primeira porção da Torá, a Parashá Bereshit. E a nossa missão é tentar entender não só o que a história diz, mas, pelos olhos de Rashi, por que ela é contada desse jeito? E é importante a gente entender o que faz o Rashi ser. Bom, ser o Rashi, ele não está só recontando a história. A genialidade dele é buscar o porquê de cada palavra, de cada estrutura. E para isso ele meio que dança entre dois métodos. Um é o Peshá, que é o sentido mais literal, sabe? O contextual. E o outro é o Midrash, que são interpretações mais éticas que buscam resolver tensões no texto. Ah, então é como se ele tivesse duas lentes. Uma para o que está na cara, na superfície, e outra para a mensagem mais profunda. Exatamente. E ele não vê uma como inimiga da outra. Elas se completam. Ele usa o Peshato para manter o pé no chão do texto e o Midrashal para fazer o texto voar. Essa abordagem dupla é a chave para toda a riqueza que ele encontra ali. Entendi. E segundo o material que a gente analisou, todo esse trabalho dele pode ser resumido numa ideia central, né? O mundo tem um dono, o ser humano tem uma missão e o pecado é basicamente quebrar limites. Então vamos ver como ele chega nessas conclusões. Para começar, Rashi abre o comentário dele com uma pergunta que é, assim, quase chocante. Se a Torá é um livro de mandamentos para Israel, por que não começar com o primeiro mandamento? Lá em Êxodo, para que essa história toda, universal, da criação do mundo? E a resposta que ele dá, que vem de um Midrash, já define o tom de tudo. Ele diz que a Torá começa com a criação para estabelecer um ponto fundamental, a soberania de Deus sobre a terra. A lógica é quase um argumento jurídico preventivo. Se no futuro as nações acusarem Israel de ter roubado a terra, a resposta já está no primeiro versículo. Toda a terra pertence ao Criador. Ele a deu a quem quis. Peraí, então a criação do universo inteiro é, de certa forma, um prefácio para uma escritura de posse de terra? A escala parece um pouco desproporcional. Vendo assim parece, mas o que Rashi está fazendo é mais profundo. Ele está estabelecendo a mentalidade. O mundo não é um caos onde o mais forte vence. Não, ele tem um dono. E esse dono opera com base numa ordem moral. Então a posse da terra não é um direito absoluto, é uma concessão. E é condicionada. A história da criação vira base legal para tudo o resto. Certo. A história universal dá legitimidade para a história particular. Entendi. E daí ele começa a mergulhar nos detalhes já na primeira palavra, Bereshit. Eu sempre aprendi que era no começo, mas ele diz que não é bem isso, né? Exato. Ele aponta uma questãozinha gramatical do hebraico. A palavra não está na forma que a gente esperaria para no começo de tudo. A estrutura sugere algo mais tipo no princípio da criação de Deus. É sutil. Confesso que, à primeira vista, parece um detalhe de gramática. O que isso muda na prática? Muda tudo. Primeiro, ele evita uma afirmação filosófica sobre o que existia antes. O foco é na ação de Deus. E segundo, isso abre a porta para outro midrash que ele adora, o de que o mundo foi criado por causa da Torá e de Israel. Ou seja, a criação já tinha um propósito desde o início. Ele está lendo o fim da história no começo dela. Nossa, isso é fascinante. A gramática vira uma chave teológica. E essa atenção aos detalhes continua. No primeiro dia, a luz. Rashi dá a leitura óbvia, o Peshat, dia e noite. Mas ele traz também uma história, uma Agadá, que é bem provocadora. Sim, uma muito famosa. A Agadá diz que Deus viu que essa luz original era poderosa demais para ser usada pelos maus. Então, o que ele fez? Ele a escondeu, reservou para os justos no futuro. É quase uma parábola sobre, tecnologia. A ideia de que um poder é tão grande que precisa de um preparo moral para ser usado. Exatamente essa a implicação. Nem todo poder, nem todo benefício deve ser simplesmente liberado. Algumas luzes podem virar armas terríveis nas mãos erradas. Para Rashi, a própria criação já nos ensina sobre a necessidade de sabedoria e restrição. E no segundo dia, Rashi nota que algo falta.
A famosa frase "e viu que era bom" não aparece. A explicação dele é muito reveladora. Ele diz que a frase não está lá porque a obra das águas não tinha acabado. Só acabou no terceiro dia. Ou seja, para o Rashi, algo inacabado não pode ser chamado de bom. A bondade está na conclusão, na funcionalidade. E ele ainda adiciona uma leitura poética para Shamayim, céus. Ele sugere que é uma mistura de Esh, fogo, e Mayim, água. Essa imagem do céu como fogo e água juntos, é só poesia ou ele está dizendo algo sobre a ordem do universo? Que ela não é a ausência de conflito, mas equilíbrio. E eu acredito que é a segunda opção. O céu vira um modelo de paz. Duas forças opostas que deveriam se anular coexistem pela palavra do Criador. O cosmos se torna um ideal de como paradoxos podem ser reconciliados. Chegando então na criação da humanidade. O texto diz, façamos o homem. Esse plural, façamos, sempre gera debate. Mas Rashi transforma isso numa lição de ética. Sim, é um dos comentários mais famosos dele. A pergunta é, com quem Deus está falando? Ele não precisa de conselho. Rashi diz que ele consultou sua corte celestial, os anjos. E por quê? Para ensinar humildade. O grande deve consultar o pequeno. Mas uma outra leitura não poderia dizer que esse plural é só um resquício de mitologias mais antigas, politeístas, que o texto não conseguiu apagar? Por que Rashi insiste tanto na lição de humildade? Ótima pergunta. Ele com certeza conhecia essas mitologias, mas a premissa dele é que cada letra da Torá tem um propósito divino, nada é acidente. Então, se o texto usa o plural, tem que ser de propósito. E qual a lição? Ele escolhe a leitura que reforça o caráter moral do texto. Para ele, Deus não está só criando, ele está ensinando. A própria criação do ser humano já é a primeira aula sobre como se comportar. E a ideia de ser criado à imagem de Deus, o Tselem, e receber domínio. Rashi deixa claro que Tselem não é sobre aparência física. Seria um absurdo. É sobre uma forma, uma impressão. A capacidade de escolher, de entender que nos torna responsável. E isso se liga direto à palavra dominar, irdu. E aqui Rashi aponta um duplo sentido genial no hebraico. E qual seria? Se o ser humano for digno, ele domina, irdu. Se não for, a mesmíssima palavra pode ser lida como yarad, que significa descer, decair. Aí ele é dominado pelos animais, ou seja, pelos seus próprios instintos. Peraí, então a própria palavra para domínio já tem dentro dela a semente da queda. Nossa, isso é genial. A linguagem já traz o alerta. Exatamente. O potencial para grandeza e para degradação estão na mesma palavra. A dignidade humana não é garantida. Ela depende da responsabilidade. O domínio não é uma licença para explorar, é um teste de caráter. E esse teste começa para valer no Jardim do Éden, onde as coisas começam a dar errado. Rashi tem uma visão muito específica sobre o erro da mulher na conversa com a serpente. Sim, é uma análise psicológica finíssima. O mandamento de Deus era para não comer da fruta. Mas quando ela vai contar para a serpente, ela acrescenta um detalhe. Ela diz que Deus proibiu comer e também tocar. Ela cria uma cerca de proteção em volta da regra. O que parece uma boa ideia, né? Uma precaução a mais. Parece, mas é aí que a serpente ataca. Ela empurra a mulher contra a árvore, nada acontece. E a serpente diz, viu? Você tocou e não morreu. Então a proibição de comer também é mentira. A cerca que ela criou para proteger o mandamento virou a arma para derrubá-lo. A lição de Rashi é atemporal. Quem adiciona demais à palavra de Deus pode acabar violando a própria palavra. É uma observação muito afiada. Parece aquelas regras que a gente cria pra gente mesmo e quando a gente falha nelas, a gente sente que já quebrou tudo e chuta o balde de vez. Precisamente. E essa quebra de limites só piora com Caim e Abel. O texto é super curto. Diz que Caim falou com Abel e o matou. Rashi pergunta, falou o quê? Ele interpreta que esse falar foi provocar uma briga, buscar um pretexto. Ele nos mostra que a violência raramente vem do nada. Ela é preparada com palavras. E o aviso de Deus a Caim, o pecado jaz à porta.
Rashi interpreta como Yetzer Hara, a inclinação para o mal. Mas a parte crucial é o que vem depois, né? Mas tu podes dominá-lo. Sim, essa é a frase que define a responsabilidade humana. Deus não diz, o mal vai te pegar. Ele diz, ele te quer, mas você pode dominar. Mesmo com toda a raiva e inveja, a escolha final ainda era de Caim. A inclinação é um desafio, não uma desculpa. A porção termina com um cenário bem sombrio, um colapso ético geral que vai levar ao dilúvio. E o texto usa aquela frase misteriosa dos filhos de Deus que se misturaram com as filhas dos homens. Como Rashi lida com isso? Ele faz uma jogada interpretativa que é pura crítica social. Ele explica que a palavra hebraica Elohim, que geralmente é Deus, também pode significar juízes, príncipes, a elite. Então, filhos de Deus, Benei a Elohim, seriam os filhos da elite. Ah, então ele tira a história do plano mítico e traz para a sociologia, para a política. Totalmente. É uma das interpretações mais políticas dele. Ele tira a culpa de anjos caídos e coloca nos ombros da liderança corrupta. A passagem vira uma denúncia de como a corrupção começa no topo. Quando a elite perde os limites e usa o poder para pegar o que quer, a imoralidade contamina tudo. É uma leitura muito forte. Mas em meio a todo esse caos, o último versículo da porção dá uma esperança. Uma luz mínima, mas que muda tudo. O texto fecha com Noé, porém, achou graça, Shem, aos olhos do Senhor. Essa palavra Shem, graça, favor, é o contraponto a todo o colapso. Mas essa graça é merecida ou é algo meio arbitrário? O texto não diz que não era perfeito. Essa é a grande tensão. Alguns comentaristas, seguindo Rashi, notam que o texto diz que ele era justo em sua geração. Ou seja, o melhor de um grupo muito ruim. Exato. E o conceito de Shem é crucial, porque sugere um favor que não é só uma recompensa matemática. Mostra que, mesmo quando o julgamento é justo, ainda existe espaço para o favor, para uma exceção, para um recomeço. A graça interrompe o ciclo. Certo, vamos tentar amarrar isso tudo. Se a gente fosse resumir o ouro que Rashi tira do texto. Primeiro, a Torá começa com a criação para dizer: o mundo tem um dono e uma ordem moral, a gente não está à deriva. Exato. Segundo, a ideia da pedagogia do limite. A árvore, o aviso a Caim, a corrupção da elite, tudo gira em torno de que a liberdade só funciona dentro de limites. O desejo não é rei. E a lição sobre não acrescentar ao mandamento é um alerta sobre a humildade na obediência. E por fim, a ética do autocontrole. Desde Caim, a Torá deixa claro que a responsabilidade é pessoal. Não somos marionetes. E mesmo quando a humanidade falha de forma catastrófica, a narrativa não acaba em desespero. Ela acaba na possibilidade da graça, em Noé, que permite que o projeto continue. A falha não tem a última palavra. Para a gente fechar, o material que a gente analisou menciona um detalhe que Rashi vê na palavra hebraica para formou, vaitizer. É uma grafia com 2 letras iod. É o tipo de coisa que eu jamais notaria. Mas que Rashi jamais deixaria passar. Para ele, nada é por acaso. Ele interpreta essa letra dupla como um sinal de 2 formações. Uma formação para este mundo e outra para a ressurreição. A própria palavra que descreve nossa criação já apontaria para um destino duplo. Nossa, isso é muito profundo. O ser humano já nasceria com esse horizonte duplo. Não exploramos isso a fundo, mas fica a reflexão, né? Como a nossa ideia de propósito e responsabilidade aqui e agora muda se a gente entende a existência como projetada desde o começo, não só para uma vida presente, mas também para uma futura prestação de contas.